Fala galera, nesse vídeo decidi trazer para vocês um assunto que muita gente não entende, não sabe. O que seria uma corretora de valores? O que seria? Tem muita gente que não sabe. E eu decidi explicar para vocês de uma maneira onde vocês consigam entender melhor. Não apenas eu fazer um vídeo gravando, falando só verbalmente o que é uma corretora de valores para muitas pessoas que não sabem. E eu decidi fazer um vídeo mais elaborado, onde eu poderia trazer imagens, ilustrando e falando também ao mesmo tempo o que seria corretora de valores, para poder enraizar melhor o ensinamento, o aprendizado, para vocês conseguirem captar melhor o que é corretora de valores. E eu dediquei um tempo a estar criando essa apresentação, esse slider para vocês, de uma maneira mais didática, uma maneira mais intuitiva, vocês conseguirem entender melhor, com mais clareza, o que é corretora de valores. Eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. O que é uma corretora de valores? Uma corretora de valores, basicamente, é similar a um banco. É similar, porque através da corretora de valores é onde ela é intermediária entre você, investidor, e o ativo financeiro. Ela é intermediária, é através dela que a gente consegue investir no Banco do Brasil, em grandes empresas, na Coca-Cola, no Banco Santander, na Petrobras. Ela é intermediária. Uma corretora de valores, ela faz essa intermediação entre o investidor e o ativo onde a gente quer estar investindo o nosso dinheiro. Eu trouxe aqui uma explicação. Corretoras de valores são especializadas em intermediar a compra e venda de ativos financeiros, como ações, títulos públicos, fundos de investimentos, entre outros. Elas atuam como um mercado de investimentos, onde os investidores podem acessar diversas opções de produtos oferecidos por diferentes instituições financeiras. Então, basicamente, uma corretora de valores ela é como se fosse um mercado, só que um mercado financeiro, onde você vai nele, acessa ele, tem diversos produtos, diversos ativos financeiros. O que seria ativos financeiros que eu encontro dentro da corretora de valores? Ações, fundos imobiliários, títulos públicos, títulos privados, entre outros ativos financeiros. É através da corretora de valores que a gente consegue acesso a esses ativos financeiros, a compra deles. Então, a gente encontra dentro de uma corretora de valores os seguintes ativos financeiros, que é o que eu citei anteriormente: ações, títulos públicos, títulos privados, fundos imobiliários e fundos de investimentos. E como que eu faço para poder ter o acesso a esses ativos? Como que seria isso? Imagine como que você fosse ao mercado. Você tem que ir no mercado para poder, um exemplo, imagine que você fosse querer comprar um arroz, querer comprar um feijão. Você tem que ir no mercado. Através do mercado, que vai ter um nome, né, que você vai conseguir ter acesso a esse produto. Você não consegue, às vezes, ir direto na fábrica e comprar, porque você precisa ter um CNPJ, porque eles vendem em grande quantidade, não vende para PF, vende para PJ. Então, através do mercado, que é o nosso intermediário, a gente tem acesso a diversos produtos. E não é diferente da corretora de valores. É através de corretoras de valores que a gente tem acesso a produtos financeiros. Aí, para você entender, imagine que uma corretora de valores, ela é um mercado, só que é um mercado financeiro, que a gente vai lá todo mês para poder estar comprando os ativos, investindo o nosso dinheiro. Para você entender, temos aqui o João e ele quer investir o dinheiro dele, ele quer esse mês fazer algumas compras, mas não é uma compra no mercado tradicional que a gente conhece, que a gente vai fazer despesa de casa. É o mercado financeiro. O João vai às compras, porém no mercado financeiro. E como que seria isso aqui? Imagina o João, ele vai até o mercado,
que é o mercado de investimentos. E nesse mercado de investimentos, ele vai se deparar com a diversidade de produtos. Muitos produtos, muitos ativos financeiros, à escolha dele. E é onde que o João ele vai escolher o melhor produto que ele quer, o que ele está procurando. Aqui eu vou passar para vocês, ó. Vamos supor que no mercado de investimentos, que é a corretora, a gente vai no setor de ações. A gente vai selecionar as melhores ações, a que tem mais qualidade. Vai depender da pessoa, o que ela está procurando no momento. Então aqui tem a prateleira de ações e a gente vai ter algumas opções desse produto, que é ações. A gente vai ter o Banco do Brasil, a gente vai ter Petrobras, a gente vai ter a Vale, e cada ação, cada ativo financeiro vai ter o seu valor. Para você entender porque eu falei que corretora de valores é como se fosse um mercado. Cada ação vai ter o seu valor. E aí ele vai ver o que ele está procurando. É preço? É qualidade? Lembrando, pessoal, que esses valores aqui é só para ilustração, é ilustrativo. Não segue como definido porque está o preço do ativo. Então aqui ele vai escolher quais desses ativos ele vai selecionar para comprar. E aí, no caso, o João escolheu o Banco do Brasil e a Petrobras. E aí ele vai para o próximo setor. Assim como no mercado tradicional, o mercado de investimentos, ele também tem vários setores. Imagine que tem setores. Então a gente agora vai no setor de FI, de fundos imobiliários. E aí tem aqui à disposição dele há 3 opções. E aí o João vai escolher o que mais convém para ele, o que no momento faz mais sentido para ele. Lembrando que o João já fez um estudo antes, tudo mais, está indo já com o que vai comprar certinho. Nesse caso, o João pegou XPLG11, MXRF11. E ele segue para o próximo prateleira, que é a prateleira é o setor dos CDBs. Então, nesse setor dos CDBs, ele vai encontrar diversas opções também de ativos. Ele vai encontrar CDB pós-fixado, CDB pré-fixado, CDB híbrido, e é onde que ele vai escolher o que mais faz sentido para ele naquele momento. Lembra que ele fez um estudo antes, como está o mercado, se faz sentido comprar agora, se não faz. E ele vai seguindo para o próximo setor, que agora tem o setor de tesouro direto. E ele tem algumas opções: tesouro pré-fixado, tesouro Selic, o tesouro IPCA+, e ele vai escolher qual desses faz mais sentido para ele estar adquirindo. E depois que ele fez toda a escolha, selecionou todos os produtos que ele quer nesse mercado de investimentos, é a hora que ele vai pagar por esses ativos, ele vai pagar por esses ativos. E ele vai no caixa, com o carrinho cheio, vai no caixa e vai lá pagar por ele. Então, para vocês entenderem, pessoal, a corretora de valores é como se fosse um mercado, só que um mercado de investimento, onde você vai encontrar diversos produtos à sua escolha, diversos ativos. E lembrando, nesse caso aqui, você vê que, vou falar um ponto da diversificação. Imagine se o João comprasse só ação, só ações. Não comprasse fundo imobiliário, não comprasse CDB, não comprasse tesouro direto. Ele ia no setor só de ações, comprava e ia embora para casa. Não passava nos outros setores. Imagine se der algum problema em alguma ação dele, com alguma coisa. Ele vai sair no prejuízo, porque ele não comprou os outros, ele não passou pelos outros setores. É a mesma coisa quando a gente vai no mercado fazer compra. A gente não compra tudo em produto de limpeza, porque no mês a gente consegue passar o mês só com produto de limpeza. A gente não compra só produto de laticínio só. A gente não compra só carne. A gente faz o quê? Uma diversificação. A gente compra a carne vermelha, a carne branca, compra o ovo, né? A carne branca é o frango, compra o ovo. Ou seja, a gente diversifica. Então, se você parar para pensar, a diversificação está em tudo na nossa vida. A maioria das coisas que a gente faz, a gente diversifica sem a gente saber, a gente está diversificando. Leva um pouquinho disso, um pouquinho de carne, compra um pouquinho de produto de limpeza, compra um pouquinho de laticínio, né? Compra pão, compra não sei o que, ou seja,
Diversifica, por quê? Para passar o mês todo. Se a gente não diversifica até mesmo no mercado, a gente não consegue passar o mês todo. Se a gente só compra produto de limpeza, arroz, feijão e não compra carne, a gente não tem proteína. A gente não vai conseguir se manter o mês todo sem proteína, entendeu? Um exemplo que eu estou dando. Então, a importância da diversificação já começa aí. Em tudo, tá? Até no mercado, se a gente diversificar, a gente não consegue passar o mês só com um determinado item. E aqui tá uma ilustração por que diversificar é importante. Aqui, como vocês podem ver, aqui ó, Tesouro Direto, a gente diversificou lá a nossa compra. CDBs, a gente diversificou o nosso gráfico Pix aqui, ó, do mercado de investimento. FIIs, nós diversificou, ó, 33%, ações diversificou. Então, você vê que esse gráfico aqui, ó, ele está bem diversificado, ou seja, a gente não vai passar puro no mês, a gente vai passar tranquilo. E aqui está uma breve explicação por que diversificar é importante. Porque ajuda a reduzir riscos e a proteger o patrimônio contra perdas significativas, além de aumentar a possibilidade de melhores retornos. Ao distribuir os investimentos por diferentes ativos, setores e regiões, o investidor se protege de um cenário onde um investimento específico possa ter um desempenho baixo do esperado. Então aqui para vocês entenderem a importância da diversificação. Vou passar para o próximo slide aqui, ó. E existem várias corretoras de valores. Eu trouxe aqui para vocês algumas delas. Então aqui, algumas opções de corretoras. A gente tem no mercado XP Investimentos, a gente tem a corretora Rico, tem a corretora Inter, tem a corretora C6 Bank, que é por onde a gente faz o investimento do canal, tem a Nuinvest, tem a BTG Pactual. E um ponto, corretora de valores é a mesma coisa que banco? Os dois são a mesma coisa? Corretora de valores e banco. O que você acha sobre isso? Se corretora de valores e banco é a mesma coisa? Ou não é a mesma coisa? Corretora de valores, ela é diferente de banco. O banco, ele é mais amplo do que a corretora de valores. Por quê? O banco, por ele você consegue, você tem uma conta corrente, uma conta poupança, você consegue cartão de crédito, você consegue empréstimo, entendeu? Você consegue diversos produtos, até mesmo investir através de alguns bancos. Corretora de valores, ela já não tem tanta essa diversidade, ela é mais para você realmente comprar ativos de instituições. Ela é o intermediário ali para você estar comprando os ativos, então ela é mais limitada. Através dela você consegue apenas acessar para investir em empresas. Então a diferença de corretora de valor versus banco, como eu expliquei para vocês. E outro ponto, e se a corretora quebrar? O que acontece com o meu dinheiro? Eu perco todo o meu dinheiro? Eu fico sem nada? O que acontece com todo aquele patrimônio que eu fui acumulando durante muito tempo? Eu fico sem nada, eu perco, o que acontece? Se uma corretora falir, seus investimentos não são afetados e permanecem seguros, pois são custodiados em instituições independentes como a CBLC, Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. A corretora falida apenas perde a função de intermediária entre você e esses ativos. Você poderá transferir seus investimentos para outra corretora de sua escolha. Então, não. Se a corretora quebrar, a gente não perde nossos investimentos. Simplesmente a gente consegue pedir uma portabilidade para uma outra corretora da nossa escolha. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu decidi fazer esse vídeo explicando o que é uma corretora de valores para você entender de uma maneira mais clara, de uma maneira mais intuitiva, o que é uma corretora de valores. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, a sua sugestão para um próximo vídeo que eu possa estar trazendo aqui para vocês.